Meus queridos irmãos, muito boa noite a todos. Boa noite. Como sempre, a gente inicia os nossos estudos pedindo ao Pai, nosso amado Pai, ao Mestre Jesus e os Espíritos amigos que nos amparem, que nos sustentem, que nos inspirem, para que possamos, na noite de hoje, cumprir a tarefa a que nos propusemos a fazer em nome deles. Que possamos, ao término do nosso encontro, sairmos daqui melhores do que entramos. É esse o nosso desejo. Quando a gente é convidado para fazer um estudo, normalmente quando é a primeira vez que a gente vem naquela casa, dá aquele nervosismo, é como se fosse a primeira namorada que a gente vai encontrar, e eu posso lhes garantir que quando eu entro aqui, é como se estivesse entrando pela porta da minha casa. Eu estou entrando na minha família. Eu me sinto aqui plenamente confortável dentro do meu lar, falando com meus irmãos de sangue. É assim que eu me sinto quando venho aqui. Nós aqui, a pretensão não é uma palestra, é dividirmos um estudo, fazermos com que cada um tenha a oportunidade de fazer algumas reflexões sobre os ensinamentos de Jesus. Então é esse o nosso objetivo. O nosso encontro de hoje vai nos trazer esse versículo que é contido dentro do Sermão do Monte. Então, o Sermão do Monte, todos sabem, o próprio Gandhi, que não era cristão, falava que se todas as obras ecumênicas do mundo se perdessem, com exceção do Sermão do Monte, nada teria se perdido. Tamanha profundidade do Sermão do Monte como um todo. E isso aqui é um versículo que está dentro do Sermão do Monte. E é sobre ele que a gente vai fazer as nossas reflexões de hoje. O que ele diz? Ninguém pode servir a dois senhores, porque há de odiar um e amar o outro. Não podeis servir a Deus e a Mamon. O que a gente chama de interessante aqui, quando a gente começa essa leitura e começa a reflexionar? Primeiro, servir. Quando a gente fala servir, eu estou dizendo que é quase uma escravidão, porque a gente serve, e principalmente na época de Jesus, aqueles que eram escravos, eles serviam aos senhores. Então esse texto, quando foi escrito, essa servidão aqui, traz para nós essa conotação de quase uma escravidão. Então, quando a gente lê que ninguém pode servir a dois senhores, imagina um escravo que tenha dois senhores, cada um pedindo uma coisa diferente. Como atender os dois ao mesmo tempo? E é isso que acontece. Então, cada escravo teria que ter o seu senhor. E aí, Jesus finaliza dizendo que não pode servir a Deus e a Mamon. Já ouviram isso? Deus e a Mamon? Quantas vezes? Inúmeras vezes, né? E aí o que a gente deduz que seja Mamon? Porque, vejam bem, está escrito com letra maiúscula, assim como foi grifado Deus. Então, quando eu leio que ninguém pode servir a Deus e a Mamon, eu imagino que Mamon seja uma força antagônica a Deus.
algum ser, cujos nomes foram criados posteriormente pela Igreja Católica, ou adotados como uma personificação do mal, alguém que se antepõe aos poderes de Deus. Então ninguém pode servir a Deus ou a Mamon simultaneamente. Só que, atualmente, os linguistas fazem muita pesquisa bíblica sobre as traduções que foram feitas no passado. E essa tradução, por incrível que pareça, que era adotada até 2009 pela Revista Almeida, que era uma tradução até muito conceituada, ela foi já alterada. Por quê? Na realidade, hoje, se a gente for olhar pela nova Almeida atualizada, por essa nova versão bíblica, ele vem escrito: ninguém pode servir a dois senhores, porque irá odiar um e amar o outro, ou irá se dedicar a um e desprezar o outro. Vocês não podem servir a Deus e às riquezas. Ou seja, não havia uma personificação. O que está dizendo ali é que ninguém pode servir a Deus e às riquezas. E é sobre isso que nós vamos reflexionar hoje, sobre o que é riqueza e como ela impacta na nossa vida. Dá tempo de sair, tá, pessoal? Se alguém está preocupado aí, dá tempo de sair. Os ricos saem correndo. Os ricos já saem correndo logo para não ficar preocupado, vai passar mal a noite, a pressão vai aumentar, dá tempo de sair. Mas vamos lá. Bom, brincadeiras à parte, é bom a gente descontrair. Então, quando a gente lê que ninguém pode servir, ele está dizendo que ou você é servo, atende a Deus, ou atende às riquezas. E riqueza, nesse aspecto aí, também não significa dinheiro, fortuna. Isso aqui é mais uma figura de linguagem que distingue ou traz para nós que ninguém pode servir ao mesmo tempo o plano espiritual ou o plano material ao mesmo tempo. Então, ou a gente se dedica ao plano espiritual, ou a gente se dedica ao plano material. E como é que a gente faz essa distinção? Quando a gente se olha no espelho, se eu olho para ali e vejo um corpo físico somente, e não consigo enxergar um espírito por trás daquele corpo físico, todos os meus desejos serão materiais. Ao passo que, se eu olho para o espelho e entendo que ali existe um espírito habitando, eu consigo, dentro do meu dia, fazer algumas escolhas que são espirituais. E é essa reflexão que a gente tem que ter. Agora, vamos a uma pequena história, que é sempre interessante. Havia um rei que tinha por missão todos os dias, ou ele se preocupava em fingir que era bondoso, generoso para com o seu povo, pura hipocrisia. E em determinada manhã, esse rei sai com toda a sua comitiva para andar pela cidade, para distribuir benesses. É claro que isso é uma história, né? Hoje em dia ninguém faz isso, ninguém distribui benesses para dizer que é bom, mas é só uma história aqui, ficção pura. Esse rei sai para distribuir suas benesses. E tão logo ele sai do seu castelo, ele encontra um mendigo, uma pequena bolsa, um boné nas suas mãos. E esse rei, já sendo seguido pela sua comitiva e uma grande multidão, vem o rei se aproximar daquele mendigo e perguntar: o que você deseja? E o mendigo imediatamente começa a rir e olha para ele e fala: por que me perguntas isso? Será que você tem condição de atender a todos os meus desejos? E o rei fica mais chateado ainda com aquela resposta dele. É claro que eu posso, eu sou o rei.
Eu tenho todo o reino à minha disposição. É claro que eu posso satisfazer um simples desejo seu. E o homem, mais uma vez, o mendigo, fala para ele: ok, se você se acha tão poderoso assim, eu vou lhe fazer um pedido muito simples. Eu gostaria que você enchesse esse meu boné com alguma coisa de valor. Simples. E o rei, que é só isso. E o rei chama a primeira pessoa de sua comitiva e manda que ele traga moedas suficientes para encher o boné. E essa pessoa traz uma quantidade já vultuosa e começa a colocar dentro do boné, que quase que por mágica desaparece. O boné continua vazio. O rei então chama o seu segundo assessor para que ele também deposite dentro do boné as moedas que ele trazia com ele. Depois de depositar, o boné continua vazio. E vem o terceiro, o quarto, o quinto. E depois que praticamente toda a sua comitiva havia esvaziado todos os seus bolsos, o rei: eu não serei humilhado por um mendigo. E as pessoas que estavam ao redor, num silêncio sepulcral, começam a aumentar em quantidade, observando aquela cena que nunca havia acontecido antes. O rei então determina que comecem a trazer carruagens com todo o ouro, toda a prata, todas as joias, tudo que ele tivesse no palácio de valor para encher aquele boné. E eis que eles vão ao palácio, trazem uma quantidade muito grande em várias carruagens e começam a colocar. E vem a primeira carruagem, a segunda carruagem, e o boné continua vazio. Manhã se fez tarde, tarde se fez noite, e o boné continua vazio. Eis que em determinado momento surge a primeira estrela nos céus. E o rei, que apesar de sua arrogância não era tolo, percebeu que todo o reino dele iria se esvair naquele boné. E ele decide então se ajoelhar e pedir perdão àquele mendigo. E ele fala: olha, eu tentei me mostrar uma pessoa boa, mas eu percebo que você é um homem santo. Gostaria que me abençoasse e me perdoasse pelo que fiz. E esse homem imediatamente abençoa o rei e fala com ele: é impossível você encher um coração triste com qualquer bem material. Basta uma gota de amor para transformar um coração. E o rei pergunta para ele: ora, esse então é o segredo da sua bolsa? E ele fala: não, esse não é o segredo da minha bolsa, ou o meu boné. Ele é feito dos desejos humanos. Quanto mais nós colocamos, maiores eles ficam. Por que a gente começa com essa pequena história na noite de hoje? Ela está totalmente relacionada com o que Mateus veio trazer no seu estudo. Nós, no nosso dia a dia, desejamos mais e mais e mais, nos escravizando cada vez mais por riquezas. E aí a gente imagina um homem que acabou de ganhar na Powerball ou na Mega Millions, e ele, no dia seguinte, está aqui, num leito de CTI. De que vale todo o dinheiro que ele ganhou? Ou ainda, vamos fazer alusão à história anterior. Imagine que não tenha sido ele a ir para a CTI, mas uma pessoa que ele ama muito. De que adianta todo o dinheiro que ele tem? Será que o coração dele, naquele momento, vai estar feliz por ser rico ou vai estar preocupado com a pessoa que ele ama e está na CTI? E essa
Isso mostra para a gente que às vezes estabelecemos como prioridade ganhar dinheiro e deixamos as pessoas amadas sozinhas. E é isso que a gente vai mostrar, ou tentar mostrar na próxima história. Só para reforçar, nós tivemos Steve Jobs, que morreu aos 51 anos, em 2011, se não me falha a memória, com 18,8 bilhões de dólares na conta. Ações da Apple, ações da Disney, e desencarnou aos 51 anos. De que adiantou, de repente, toda a vida dedicada ao trabalho, se aquele dinheiro que era o objetivo, de repente, da vida, ser colecionado ou ser ajuntado? Será que esse dinheiro vai comprar para ele a cabeça erguida ao chegar no plano espiritual e encontrar aqueles seres de luz e olharem para ele com um olhar de quem ama? Será que ele usou com responsabilidade a ferramenta que lhe foi designada ou destinada? Salomão, por sua vez, foi o homem mais rico de sua época e talvez um dos mais ricos da humanidade. Ainda nos dias de hoje, se fôssemos fazer uma proporção, provavelmente ele seria um dos mais ricos da humanidade. No livro de Eclesiastes, ele conta que ele não furtou aos olhos dele nada que ele desejava. Ele, por ser rico, a história conta que ele teve mais de 1.000 entre esposas e concubinas, por isso que ele não foi feliz, né? Imagina, aturar uma já é difícil. 1.000 então, mas, ok, ele teve entre esposas e concubinas 1.000, ele tinha mais ouro e prata do que todos os outros reis reunidos da época dele. E essa passagem é interessante porque, ao término de sua vida, ele fala que foi tudo em vão. Foi tudo uma corrida atrás do vento, que não serviu para nada. Porque Salomão começa a sua história muito interligado a Deus. Mas, posteriormente, quando a riqueza chega, ele vai deixando Deus de lado cada vez mais. E quando está chegando o término da vida dele, ele faz esse relato de alguém que viveu com todos os desejos materiais e estaria ali morrendo feliz e infeliz, apesar de tudo que tinha juntado. Buda conta na sua história que ele se recordou de todas as suas encarnações quando ele atingiu a iluminação máxima, e ele conta essa história da pérola. O que é essa história da pérola que ele se relembra? Ele se lembra que, em determinada encarnação, ele era um pescador, e a sua esposa era alguém muito linda, e ele queria, de todas as formas, dar para sua esposa a maior pérola, a mais valiosa de todos os tempos. Ele queria a presentear com isso. E ele achava que, se ele levasse isso para a esposa, a faria muito feliz. E ele parte numa jornada para tentar encontrar essa pérola. E depois, conta ele, de 40 dias e 40 noites, ele encontra uma pérola gigante, a maior que já tinha passado pelas mãos dele, que o faria um dos homens mais ricos do seu vilarejo. E ele retorna para a sua ilha onde estava a esposa. Só que, chegando lá, a sua esposa está no leito de morte, desfalida.
e ela estava faminta, estava praticamente vários dias sem comer nada, porque não tinha mais dinheiro. E ele sai num desespero. A primeira casa que ele bate, a família que o atendeu estava fazendo uma sopa. E ele fala: olha, me dê uma sopa para levar para minha esposa. E a família fala: nós não podemos, porque essa sopa é a conta da nossa família, não está sobrando. E ele imediatamente oferece a pérola por um prato de sopa, para salvar a vida da sua amada. O que nós estamos tentando trazer nessas histórias é que, às vezes, a gente luta, volto a falar, por ter dinheiro, por ter riqueza, e deixamos de lado coisas que talvez sejam mais importantes para nós do que a aquisição desses bens materiais. É claro que quando a gente faz uma análise dessa história de Buda, ele não está trocando a pérola por um prato de sopa fisicamente. É claro que provavelmente é uma grande analogia dele estar trocando a fortuna ou um bem material por um alimento espiritual. E ele diz que com essa encarnação ele aprendeu que a fortuna não tem valor se nós não estivermos com o amor do nosso lado. A partir dessa lição. Daí é interessante para nós, a gente às vezes se pergunta por que a gente reencarna? Porque passando por essas diversas situações, são as lições que vão nos forjando no dia a dia. Como a gente fala, às vezes uma imagem vale mais do que 1000 palavras. Às vezes uma situação de desespero vale mais do que 1000 palavras, porque a gente vivenciou aquilo, e aquilo fica em nossos corações, em nosso espírito, para sempre. É claro que isso aqui também é algo surreal, a gente só está trazendo assim como uma brincadeira, porque ninguém faz isso aqui, ou se tivesse condições, tenho certeza que não fariam, né? A gente está trazendo aqui como uma suposição. Imagine o seguinte: a gente tem do lado direito algo que tem uma função, do lado esquerdo algo que tem um status. A gente está comparando ali, por exemplo, um smartwatch com um Rolex. Desse lado, nós temos telefone, GPS, música, e-mails, coisas para marcar as nossas corridas. Hoje tem frequencímetro, oxímetro. A gente não sabe nem todas as funções que estão aqui. Desse lado, um relógio. Ah, e aquele ali dá para ver a hora também. Só para refrisar. Mas quantas pessoas trabalham anos a fio para comprar isso aqui? Para comprar o status, para mostrar o status. E aí a gente pergunta: quanto custa um Rolex? Quanto custa um Rolex? E se vocês não sabem o valor exato, eu posso dar para vocês. É claro que depende do modelo, mas um Rolex custa a quantidade de horas que vocês têm que perder das suas vidas para adquirir aquele bem. E eu trouxe um exemplo, mas isso aqui se repete várias vezes em nossas vidas. Nós, em grande parte das nossas decisões, optamos pelo status e não pela função que o bem traz para nós. É só para que nós possamos reflexionar e ficarmos um pouco mais atentos quando a gente tiver a intenção de adquirir um bem.
quanto tempo da minha vida eu vou perder para adquirir esse bem? Quanto tempo eu vou ter que deixar minha esposa, meus filhos, para adquirir esse bem? E as pessoas não têm essa preocupação. E a grande maioria delas, se quando voltasse, encontrasse os filhos como Buda encontrou a esposa, veriam a perda de tempo que ele estava tendo. E aqui a gente coloca um slide aqui dividido em duas partes, que eu acho que ele traz uma liçãozinha bem interessante. A primeira é a insatisfação por aquilo que não temos é o resultado da falta de gratidão pelo que já possuímos. De novo, a insatisfação por aquilo que não temos é o resultado da falta de gratidão por aquilo que já temos. E o maior exemplo disso é esse outro slide daqui. Quantas pessoas são muito felizes com uma fatia do bolo? Uma fatia do bolo é o suficiente para nos trazer alegria, para nos trazer o conforto, para nos trazer a felicidade. Enquanto outros ficam reclamando porque lhe falta uma fatia no bolo. É claro que a gente também está trazendo uma alegoria, porque nós temos diversos bolos em nossas vidas. São diversos. E quantas vezes a gente foca no que está faltando, sem agradecer a Deus pelo que nós já temos. Mais um slide. Dinheiro não é tudo. Ele pode comprar uma casa, mas não um lar. Pode comprar uma cama, mas não um sono. Pode comprar um relógio, mas não um tempo. Pode comprar um livro, mas não o conhecimento. Pode comprar um título, mas não o respeito. Pode comprar um remédio, mas não a saúde. Pode comprar o sangue, mas não a vida. Pode comprar o sexo, mas sem amor. Será que o dinheiro tem tanta importância assim nas nossas vidas? Tudo é uma questão de conquista. Nós temos sempre que diferenciar o que eu estou comprando do que eu estou conquistando. Porque muitas vezes a gente acha que está conquistando e na realidade a gente está comprando. A gente está adquirindo o que está aqui, ó, à nossa esquerda. Iludidos, sem atentar que o que desejamos é o que estaria do outro lado. E muitas vezes, como já foi dito aqui mais de uma vez, perdemos inúmeras horas, inúmeros dias, semanas e meses do bem mais precioso que Deus nos deu, que é o tempo, como aprendizado para a aquisição dessas coisas. Um dia a gente aprende que nada é seu, é meu ou é seu, ou nosso, tudo é emprestado, porque a única certeza que se tem é que um dia, mais cedo ou tarde, a vida vem e nos toma tudo. É claro que a gente, aqui todos são imortais, né? A gente não vai desencarnar, não é isso? Então a gente não tem essa preocupação, mas é a certeza que a gente tem. E pior, quando chega esse dia que a gente traz a nossa bagagem, o que a gente leva como bagagem são os bens imateriais ou bens espirituais.
E, mais uma vez, acordamos, dormimos, nos preocupando sempre com os materiais que iremos adquirir, em detrimento dos valores espirituais que são tão frisados por Jesus. Eu já apresentei essa transparência aqui uma vez e pedi desculpas, é claro, porque quando eu fotografei, o meu carro estava cheio de pólen, né? Essa época de pólen que está acontecendo aí, a casa já estava meio escura, então a foto não ficou boa, e eu só estava com esse dinheirinho aqui no bolso, então foi o que deu para fotografar ali. Então, quando eu fiz essas fotos aqui, eu estava nessa situação. E a gente se pergunta, o que é ser rico? Já que a gente está falando tanto aqui, que a gente dedica tempo, esforço para se tornar, entre aspas, rico, eu devolvo a pergunta. O que é ser rico? Quando é que a gente precisa hoje num banco para dizer que eu sou rico? Já pensaram nisso? Já pararam para pensar? Quanto eu preciso num banco, na minha conta, para afirmar que eu sou rico? E vem a segunda pergunta. Esse valor que você imaginou, será que é o mesmo valor que todas as pessoas imaginaram? Sim ou não? Não. Então a gente percebe que não é a quantidade. Como eu caracterizo, então, o que é ser rico? Já que não é a quantidade de dinheiro que eu tenho na conta. Quando uma pessoa se sente rica, quando ela pode dizer, eu sou rico? Vamos inverter a pergunta. O que caracteriza uma pessoa que a gente diz, ele é rico? Na nossa ótica, é claro, porque isso vai variar de pessoas para pessoa. O rico, a gente olha e fala assim, aquele cara pode comprar o que quiser. O que ele quiser comprar, ele tem dinheiro para comprar. Não esqueçam que ele está comprando. Adquirir valor é outra coisa, mas ele pode comprar o que quiser. Então, concordam comigo nessa pequena definição? O rico é aquele que compra o que quiser. Seria uma boa definição para a riqueza? Sim ou não? Vamos lá, pessoal. Sim ou não? Material. Material, ok. Então, agora eu vou inverter esse raciocínio. Vamos raciocinar o seguinte. Se o rico é aquele que compra tudo que tem, o rico é uma pessoa que não tem necessidades. Então eu posso afirmar, invertendo o raciocínio, que rico é aquele que tem menos necessidades. Se a definição de riqueza é rico é o que pode comprar tudo e tem menos necessidade, a gente diz que rico é aquele que tem menos necessidades. E aí, se a gente traz para a vida espiritual, aqueles que não têm desejos materiais se sentem ricos, se sentem completos, se sentem felizes, não perdem seu tempo tentando almejar coisas que ele sabe que não vai levar, coisas que amanhã ele pode estar desencarnando e deixando aqui na Terra. Rico é aquele que não tem necessidades. E nós, todos os dias, criamos uma necessidade nova em nossas vidas. Eu sei que é só do meu tempo, ninguém aqui assistiu aquele programa, passava no jornal, Shoptime. Eu sei, isso é só do meu tempo, ninguém assistiu esse troço não. E ali, quando a gente assistia aquilo, eu falei, nossa, como eu vivi a vida toda sem aquele produto.
Eu tenho que comprar aquilo. Sem aquilo, é por isso que eu estou infeliz. Sem aquilo, eu não consigo a felicidade da minha vida. E aí ele trabalha, parcela em 200 vezes, adquire aquele bem que fica jogado lá para cá. Usa uma vez quando chega e nunca mais usa. E é isso que acontece conosco. Para finalizar, só estão faltando 255 slides. O nosso amigo Geraldo conheceu essa história essa semana, vai ouvir pela segunda vez, desculpe, se ouviu essa história, e a gente vai contar aqui qual é a grande lição de Jesus para nós nessa noite. Havia um professor universitário cuja turma tinha mais ou menos 100 alunos. E esse professor universitário resolve fazer um experimento com seus alunos. Ele pega balões e coloca os nomes de cada um dos alunos dentro dessas bolas. Ele as enche e elas, é claro, ficam flutuando. E o professor, dentro de um auditório, dá para os alunos o seguinte desafio. Olha, eu coloquei naquela sala o nome de todos vocês. Vocês têm 5 minutos para entrar e encontrar a bola de vocês, pegar a bola e sair. E ele marca o tempo. Passados 5 minutos, uma quantidade praticamente irrisória conseguiu encontrar a sua própria bola. E eles voltam ao professor e falam: professor, é impossível realizar essa tarefa com esse tempo que o senhor deu. E o professor fala para eles: e se eu diminuir ainda mais o tempo? E os seus alunos: é claro que vai ser cada vez mais impossível. E o professor: então, nós vamos fazer o seguinte agora. Eu vou dar 2 minutos, ao invés dos 5 iniciais. E como nós faremos isso? Vocês vão entrar e pegar a primeira bola que estiver na frente de vocês. Vão ver qual é o nome que está na bola, e vocês se conhecem, e vocês vão levar para o seu amigo cujo nome está naquela bola. E ele liberou o cronômetro. Em pouco mais de 1 minuto, todos já estavam com as suas respectivas bolas, com o seu nome nas mãos. O que esse professor acaba de mostrar para eles? Que no mundo, a competição nos faz ficar atrasados, ao passo que a cooperação nos impulsiona. Foi por isso que Jesus transforma os 10 mandamentos, é claro, ele os consegue condensar com toda a sua maestria em simplesmente 2. O amor a Deus acima de todas as coisas e ao próximo como a si mesmo. Se esses alunos tivessem o amor ao próximo que Jesus ensinou, ao encontrar a bola, ele não ia pensar 2 vezes em levar para o seu amigo. Mas naquele momento ele queria competir. Ele não se preocupava com o amor ao próximo. Era competição. E Jesus nos ensina a cooperação, o amor ao próximo. E agora, cabe a nós reflexionarmos no nosso dia a dia tudo que a gente veio mostrando. Tudo que eu tenho feito no meu dia a dia para aquisição de bens materiais. Será que está valendo a pena? Será que eu estou competindo? Será que eu estou comprando ou eu estou adquirindo? Como eu falei, o objetivo era trazer reflexões. No nosso dia a dia, a nossa consciência é que faz a escolha para nós.
eu posso, como eu falei, olhar no espelho, ver um corpo físico e fazer escolhas materiais todos os dias, ou eu posso olhar no espelho, ver um espírito que necessita melhora, um espírito que deve seguir os passos de Jesus e tentar, a partir daí, fazer melhores escolhas, sempre pensando no próximo. Uma das coisas que a gente é sempre bom pensar é: todos nós temos desejos, todos nós queremos adquirir bens materiais. E o engraçado é que, quando a pessoa lê aquela primeira história que nós mostramos, a pessoa, olha, foi Jesus que falou que o dinheiro é ruim, porque ninguém pode servir a Deus ou ao dinheiro. E a gente traz aqui uma ideia não diferente de Jesus, porque não foi isso que Jesus disse. Jesus diz que a gente não consegue se dedicar ao mundo espiritual ou material ao mesmo tempo. Então, de tudo que a gente falou aqui do dinheiro, foi besteira. E a pergunta que foi colocada anteriormente: então o dinheiro é ruim? O dinheiro é um mal para a sociedade, como a gente costuma ouvir muito por aí? É o mal da sociedade? Guardem isso. Se a gente puder guardar uma coisa do que a gente viu hoje, a gente viu vários tópicos que eu acho que são bem interessantes. A matéria é sempre neutra. A matéria não é boa ou ruim. O que difere é o uso que fazemos da matéria. O dinheiro pode ser a extensão dos nossos braços para ajudar um irmão necessitado, aonde não podemos estar. Nesse caso, nós estamos servindo a Deus, usando o dinheiro, e não servindo o dinheiro para satisfazer as nossas coisas, os nossos desejos ou caprichos. Um carro pode ser algo bom ou algo mau. Eu estou comprando pela função ou pelo status? Se um amigo estiver passando mal, eu vou ajudá-lo colocando no meu carro, ou o meu carro não pode ser utilizado para ajudar um amigo? A matéria é sempre neutra. Tenhamos cuidado quando fizermos uso dela. E mais ainda, tenhamos o dobro do cuidado com as horas que nós trocamos para a aquisição desses bens. Deus abençoe a todos.